Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um dia da nossa nona semana de gestão e TI aqui da Faculdade Unileia. É um prazer tê-los conosco. Nosso penúltimo dia, infelizmente, tenho certeza que vocês acompanharam aí. Eu vi, eu estive presente em outras mesas, vi a galera bem engajada, a gente fica muito feliz com isso. A proposta da semana é essa. Eu sou a professora Luciana Lamblé, eu atuo junto com a professora Úrsula, que é a coordenadora do NICEP, o Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa da Faculdade Unileia. Ela é a coordenadora e eu auxilio nessa parte também administrativa e ajudo aqui nas semanas acadêmicas. Eu sou formada em História, minha formação é na área das ciências humanas, eu sou formada em História, professora, tanto de ensino básico quanto ensino superior. Vou fazer rapidamente aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 40 anos, estou usando um casaco bem grande, bem grosso, azul de gola, porque moro numa região fria do estado do Rio de Janeiro. Estava aqui conversando com a professora, bateu 2 graus, agora estamos com 9, tá ótimo. Atrás de mim está o fundo desfocado, né? Não está aparecendo aqui a parede atrás de mim, ele está desfocado. Então, hoje nós teremos a palestra com a professora Verônica Guiar, intitulada Implementação de Ações de Ética nas Corporações, o investimento no capital humano como fator de diferencial estratégico. E amanhã, às 15 horas, teremos os desafios da ética digital e da indústria 4.0 com a professora Sheila Monteiro. E às 18 horas, encerrando a nossa semana acadêmica, indicadores de gênero e de boas práticas das organizações públicas e privadas no Brasil, com a professora Andréia Ribas. Lembrando que, ao final da palestra, nós postaremos aqui pelo chat, fixaremos o link do formulário a ser preenchido para vocês garantirem o certificado de participação e depois também poderem utilizar nas suas horas complementares. Caso o certificado não chegue até semana que vem na caixa de e-mail de vocês, não deixem de olhar no spam, na lixeira. Se não estiver lá, entre em contato conosco, tudo bem? Sem mais delongas, porque estamos ansiosos para ouvi-la, né? Ela sempre nos brinda com muito conhecimento, com muitas reflexões importantes. Professora Verônica, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A palavra... não deixem de participar no chat, eu vou estar de olho, eu vou fechar minha câmera e meu áudio, mas eu estou de olho lá. A professora falou, pode me interromper, a ideia é que a gente debata mesmo. Então, mandem perguntas, eu estou de olho lá. Professora, a palavra é sua. Obrigada, Luciana, primeiro pela linda apresentação. Bem-vindos, alunos. Semana passada a gente esteve com a palestra da Semana da Educação e agora a gente está tocando a Semana da Tecnologia, então é uma grande honra estar com vocês e a gente se aprofundar nos temas das semanas, que tiveram palestras assim de ponta, né, com temas super inovadores, super atuais, e eu espero complementar o conhecimento de vocês, então sejam muito bem-vindos. A Luciana vai estar acompanhando o chat do YouTube, eu estava aí há pouquinho com vocês, dando o bom dia, né? Mas a Luciana vai estar lá e eu vou, inclusive, reforçar, porque essa semana é a Semana da Tecnologia, né? Então, se vocês quiserem fazer comentários, se vocês tiverem dúvidas, mandem por ali, que a gente vai fazendo uma palestra bem interativa. A ideia é a gente usar as nossas ferramentas e construir esse conhecimento em conjunto, né? E agora eu vou compartilhar a apresentação que eu preparei aqui para vocês. E aí a gente vai começar a falar da ética, né? Nas corporações. Só um segundinho, vocês estão vendo a minha tela, Luciana? Consigo ver sim, só colocar em tela cheia. Já aparece para a gente. Agora sim, maravilha. Então vamos lá.
Então, a gente vai falar da implementação de ações de ética nas corporações, né? E, mais do que isso, a gente vai mergulhar no investimento no capital humano, né? Então, a gente vai falar de pessoas, da riqueza que é a gente trabalhar com as pessoas, né? E como que a gente pode potencializar a criatividade dessas pessoas, principalmente nesses tempos de tecnologia, né? E a ética é uma discussão das mais importantes na atualidade, né? Que ela influencia a prática da gestão mesmo na atualidade, né? E a gestão em nível macro, em nível institucional, né? Porque uma instituição que não tem pessoas ou que não retém as pessoas perde muito em competitividade para o mercado. E a gente sabe que o mercado de tecnologia é um mercado muito fluido, muito rápido. Os profissionais são extremamente qualificados e as empresas em geral estão em constante competição mesmo para atrair essas pessoas, para estar com os melhores em suas corporações. E é importante que a gente entenda que todo esse campo extrapola a gestão de pessoas e vem falar na sustentabilidade, na manutenção dessas empresas no mercado, né, e na concorrência em si, no diferencial competitivo. Então, as pessoas são aquilo que vão dar a maior riqueza para a corporação, né? E aí a gente tem que falar, inclusive, que os avanços tecnológicos vêm impactando também os sistemas políticos globais, né? Influenciando a escolha de líderes, mudando o perfil de consumo, extinguindo profissões e acelerando a troca de informações. Então, por isso, é importante a gente, inclusive, estar sempre se atualizando, participando de eventos como esses, se tornando cada vez mais profissionais versáteis e colocando a criatividade em jogo, porque, no fim, isso vai valer ouro, né? E a inteligência artificial vem mudando as carreiras, então a gente diz que assim, as inteligências artificiais agora são os nossos novos técnicos, né? Elas vão fazer um serviço operacional e os profissionais de linha, os profissionais que vão estar na ponta de estudo são os profissionais que vão estar a gente chama de fato de analistas, vão estar analisando o que as tecnologias oferecem, analisando as respostas da inteligência artificial para pensar soluções, pensar saídas, pensar inovações, né? Para a gente estar cada vez criando um mundo com mais respostas, né? E aí é importante que a gente já se lembre, enfim, que a gente já tem de tudo no mundo das tecnologias. Algumas coisas ainda não estão tão acessíveis para a gente, mas a gente já tem lá no Vale do Silício tecnologias que a gente não pode ainda nem entender como vão funcionar, mas elas já existem, né? E aí, o pouquinho que eu estive mergulhada lá nesse universo esses dias, assim, eu não pude ir pessoalmente, então a gente fica aqui extraindo as informações das pessoas que estão lá gerando conhecimento, que já tem impressora digital fazendo alimento, né, produzindo alimento, olha a situação que a gente tem. Então, há um grupo de nutricionistas extraindo os elementos nutricionais de tudo isso, fazendo constituição de superalimentos, com alterações genéticas para promover essa produção de alimentos. Há uma discussão ambiental sobre tudo isso, e é por isso que é preciso falar de ética também, né? E as tentativas de impressão, inclusive, de tecidos humanos em bioimpressoras, né? Também há grupos de médicos trabalhando para tentar produzir esse biotecido para atuação em casos de pessoas queimadas em hospitais, enfim, para que a gente tenha soluções, né? Soluções, inclusive de suplementação alimentar para pessoas adoecidas, enfim, a proposta é a melhor, as tecnologias que têm que ser utilizadas de uma maneira correta, né? E a gente não pode deixar de citar o metaverso, que já é uma realidade, a realidade de toda essa nova geração é virtual, as relações humanas hoje são mediadas pelas máquinas, então, inclusive, já tem um campo da psicologia trabalhando com essa mediação homem-máquina, entendendo como vão se dar as novas relações, né? Então, a gente, inclusive, já vem repensando aquilo que os antigos diziam, dizendo assim, as máquinas atrapalham, as máquinas incomodam, as pessoas não se relacionam mais, e o que a gente está vendo em termos de estudo na verdade, o inverso, né? As máquinas reduziram barreiras, reduziram distâncias, as pessoas estão se interrelacionando mais, mas ainda há muito que se estudar,
sobre o impacto dessas relações e como que elas vão se dar, como que a gente vai fortalecer as relações humanas, mesmo com a distância e mesmo com um aparato artificial. E falando em relações humanas, eu vou simplesmente dar uma paradinha no tema só para fazer minha audiodescrição. Me desculpem, eu entrei aqui super empolgada com o tema, querendo falar de ética e tecnologia, mas eu não fiz a minha inscrição. E eu acho importante a gente, inclusive, parar para analisar esse tipo de comportamento e parar para se rever, né? Para que a gente tenha todos incluídos. Quando eu falo aqui na diversidade, na ética, na inclusão e nas máquinas mediando a nossa interação, eu preciso respeitar isso. Então, para as pessoas com deficiência visual, eu vou fazer minha descrição agora. Eu sou branca, loura, tenho cabelo na altura dos ombros, estou usando um vestidinho, mas o que aparece aqui na tela é como se fosse uma regata, né? Um vestidinho sem mangas, no tom bege, estou usando um batom marronzinho. Enfim, no meu fundo tem um plano do Microsoft Teams, né? Com figuras arquitetônicas. Então, estou aqui para atendê-los e também me colocar à disposição de vocês. E aí, voltando aos nossos temas da tecnologia, eu trouxe aqui até alguns símbolos, né, que nos fazem rever a nossa realidade, de como a gente vem funcionando e como a humanidade vem se caminhando para essa relação com as máquinas, né? Então, a gente não pode deixar de citar o boom que se deu agora com o ChatGPT, né? Inclusive, como professores, o ChatGPT nos fez sair de uma posição para entrar em outra. Então, o que o mercado vem dizendo é que a função dos professores agora não é exatamente apenas gerar conhecimento, mas também compartilhar o conhecimento e aprender junto. Então, quando em sala de aula a gente passa alguma tarefa para os nossos alunos ou a gente conduz o conhecimento, a gente precisa saber que os nossos alunos vão extrapolar tudo isso, porque as respostas estão nas mãos e vão voltar com muita sabedoria. Então, a gente tem que saber também aproveitar isso, a competência de cada um por essa busca e esse aprofundamento para continuar conduzindo cada um para o seu melhor potencial, né? Além disso, eu trouxe aqui a imagem do Arduino. O Arduino é uma tecnologia que vem revolucionando os lares do Brasil. O pessoal vem montando mesmo automatizações domésticas e se amparando, inclusive, nas grandes empresas de tecnologia do mundo, tipo a Amazon, para utilizar, ou o Google, né, para utilizar um pouco da ferramenta deles, mas com a automatização feita e customizada dentro de casa, né, para aqueles que têm competência. Tem revolucionado também todo o campo da automatização, né, as casas inteligentes, e aí a gente começa a se aproximar um pouquinho do ideal do que seria o metaverso, que seria a migração para um mundo completamente virtual, né? Mas compreendendo que no campo material a gente já começa a ter um mundo mediado pelas máquinas, né? A inteligência é humana, inclusive é importante a gente dizer que o termo inteligência artificial ele é emprestado, né? A inteligência é humana, mas a operação é das máquinas, né? E eu trouxe aqui uma imagem do Bitcoin também, para a gente entender também, não apenas na moeda Bitcoin, mas como funciona hoje o entendimento do que é riqueza no mercado, inclusive, no mercado de ações e tudo mais, né? Porque a riqueza passou a ser virtual, na verdade, a riqueza passou a ser fluxo, né, de investimentos. Vale muito aquele produto ou aquele serviço que está atraindo muito fluxo de investimento, né? Então, a gente tem novas realidades de mercado, de finanças, da medicina, na construção, mas é importante a gente lembrar que a base disso tudo é humana, né? Então, o que a ética tem a ver com tudo isso? A ética olha para os dias contemporâneos, mas também para o futuro, né? A gente quer pegar toda essa tecnologia e usar com cautela e sustentabilidade mesmo, para que a gente possa ter o desenvolvimento do globo, né, em conjunto, para que a gente não coloque o planeta Terra em falência, para que a gente tenda a reduzir a emissão
de gases de efeito estufa, ou enfim, dos resíduos sólidos que essas tecnologias geram, e também os adoecimentos mentais oriundos de tudo isso, né? Há pouco eu estava falando com a professora Luciana sobre os diversos diagnósticos de transtornos de déficit de atenção atuais, na geração mais moderna, induzido pelo uso das telas, né? Então, é importante isso. Quando a gente pensa em gestão de pessoas e no acolhimento ético mesmo dessas pessoas, é importante que o trabalho respeite também e promova, inclusive, conhecimento, educação, para que as pessoas também possam se desconectar às vezes. E eu digo desconexão não necessariamente desligar o celular ou desligar a TV, mas não estar focado na tecnologia naquele momento, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o celular está em modo avião e tudo mais, e este é um modelo no qual você afasta a questão online ali, né? A acessibilidade online, mas você deixa o seu GPS funcionando, toda a sua localização ainda é compartilhada com as grandes empresas, né? E a gente sabe que isso acontece, então a desconexão é intelectual, não é necessariamente nas tecnologias, né? E aí eu fui estudar um pouquinho de futurologia para trazer, de fato, uma palestra bem moderna para vocês. A futurologia é um campo já cientificado que aponta as tendências humanas para o futuro, né? E ela está apontando a extinção dos trabalhos manuais, que é aquilo que eu falei, ou os trabalhos muito mecanizados, e a migração dos profissionais de ponta para a aplicação das suas capacidades técnicas, né? E aí eu trago aqui uma frase bem chocante, né? Que ela diz: a loucura é uma questão de convenção. E eu vou explicar um pouquinho onde entra tudo isso, né? A loucura é uma questão de minorias, ou seja, essas pessoas que não estão se encaixando nesse novo modelo vão parecer loucas. É isso, né? As pessoas que não estão online, as pessoas que não estão 100% digitais vão parecer fora da curva. Mas isso é uma convenção também, e é importante, inclusive, que ao tratar de ética nas corporações e ética na tecnologia, a tecnologia preveja também que existem pessoas que vão fazer uso limitado de todas essas ferramentas. Inclusive, é importante que a gente olhe para as gerações passadas, né? A geração atual, ela nasce, ela já despertou para a vida num mundo todo globalizado, todo interconectado, né? Mas as pessoas que nasceram nas décadas anteriores nasceram num tempo diferente. A gestão do tempo e da distância era completamente diferente. Então, essas pessoas tendem a estar um pouco mais marginalizadas, mas a gente precisa atraí-las. E outra coisa que acontece com pessoas que se destacam, que aí é o outro polo, existem pessoas altamente tecnologizadas, ou enfim, dentro das tecnologias, mas existem pessoas ultra empreendedoras e que estão com ideias à frente do tempo, que parece louco. E aí é função da gestão também balizar tudo isso e acolher essas pessoas para utilizar o potencial criativo delas, né? Então a gente tem que olhar para todas essas diferenças e tirar o melhor, o que cada um tem a contribuir no desenvolvimento tecnológico, né? E tudo isso tende a gerar o diferencial competitivo. O diferencial competitivo é o que faz aquela empresa, aquela ideia, enfim, aquele sujeito, né, às vezes no YouTube, ser distinto dos demais. Ele ofereceu o plus, né, o que vai torná-lo diferente dos demais e o que vai fazê-lo explodir ou vender muito mais, né, que a ideia é inovadora. E aí a ética vem a mediar isso moralmente e na construção de confiança. Então, essas pessoas que se destacam, em geral, elas vão se tornar líderes em termos de ideias, elas vão vender suas ideias e suas ferramentas, mas elas precisam ter orientação moral. E a gente vê muito isso quando há algum grande artista cancelado nas redes sociais, né? Muitas vezes essa pessoa deixa escapar algum comportamento dela que ainda está em desenvolvimento e precisa desenvolver de fato, mas faltou ou uma orientação moral ou gerou alguma crise de confiança entre os consumidores de conteúdo. Então, é preciso que a gente saiba sempre que a orientação ética vai
ser a base para toda a ação humana, né? É assim que a gente vai se relacionar com equilíbrio e respeito, né? E a ética vem a fornecer essa base moral de valores que orientam as ações e decisões, e vai promover a confiança. Então, quando você é justo e correto com o outro, não há por que o outro desconfiar de você, e as relações de troca vão se formalizando e vão se fortalecendo. Isso acontece muito nas organizações em rede, que cada uma faz um pedaço, cada uma é especializada em alguma coisa e juntas elas constroem um produto muito maior, né? Então, a confiança é muito necessária para a estabilidade dessas corporações, né? O que vai facilitar o sucesso de todas as corporações juntas, né? As organizações e redes, elas se articulam, cada uma oferece um pedacinho do processo de trabalho ou um pedacinho da ideia, e elas constroem um produto grande, né? E é preciso que esse produto se mantenha, ou seja, é preciso que todas tenham atuação ética, né? Além disso, a tomada de decisão deve ser respeitável ou responsável mesmo, no sentido de que cada decisão que uma empresa toma, cada decisão que um youtuber toma, enfim, cada palavra que ele dá vai reverberar nas pessoas, vai chegar para uma quantidade enorme de pessoas, e é preciso que as consequências dessas ações tomem cuidado, ou enfim, sejam cautelosas no sentido de não impactar negativamente a vida de ninguém, ou enfim, o planeta, o ambiente, esse tipo de coisa. Então, as tomadas de decisões devem ser refletidas, né? Para que a gente promova o bem-estar de todos. E a cultura organizacional necessariamente tem que ser saudável, né? Uma cultura ética fortalece um ambiente de trabalho, então é preciso integridade, respeito mútuo, igualdade de oportunidades, e mais do que a igualdade, eu vou voltar no mesmo tema que eu falei na palestra da educação, é importante que a gente promova a equidade. Então, a equidade vem a ser a oferta de oportunidades em termos distintos para pessoas distintas, né? Que respeite as diferenças de cada um, para que todos consigam partir do mesmo ponto de partida, respeitadas as suas diferenças. A equidade vai respeitar as diferenças e promover oportunidade para todos. Então, ela não vai só entregar uma vaga de emprego, ela vai entregar uma vaga de emprego com oportunidades para quem conseguiu estudar, mas também para quem não conseguiu. Então, para aqueles que não conseguiram terem tempo de se preparar, talvez, fazer um curso preparatório para aquela vaga, e, enfim, ambos competirem em igualdade de oportunidade, né? Isso vem a ser equidade, e a cultura organizacional saudável deve respeitar isso internamente. Então, deve-se promover programas de capacitações, enfim, programas de desenvolvimento institucionais que respeitem e acolham, inclusive, as minorias, né? Para que todos possam juntos construir uma organização muito maior e muito mais forte, né? Inclusive porque falar de futuro é falar de esperança, então é preciso que todos os envolvidos nos desenvolvimentos das tecnologias, nas corporações, tenham esperança no futuro, para que se comprometam com a ideia e tenham liberdade, inclusive, para criar, né? Tempo para criar, enfim, espaço interno, né? Bem-estar para poder criar. Além disso, é importante a responsabilidade social, que a gente já falou um pouquinho, né? Até porque a responsabilidade social, ela vai permitir que essas empresas sobrevivam no longo prazo, né? A responsabilidade social, ela vai prever um desenvolvimento cauteloso, cuidadoso, para que não se destruam os recursos que mantêm aquela instituição funcionando, inclusive. Então, é interesse de todos o equilíbrio social, o equilíbrio ambiental, né? E o cumprimento de leis e regulamentações. E aqui a gente esbarra num assunto bastante delicado, que tem sido enfrentado, inclusive, pelo Brasil, que é agora a regulação dos meios eletrônicos, né? É preciso que esses meios eletrônicos respeitem mesmo todas as normas dos países em que elas estão chegando, respeitem as culturas locais, respeitem todo um equilíbrio social para que não sejam degradantes, né? E aí, nesse mergulho que eu estava fazendo, inclusive, nos campos da tecnologia, veio muito a reflexão sobre
o ChatGPT, né, e o alcance dele, enfim, as questões da regulação ética de todas essas ferramentas. É preciso que essas ferramentas respeitem, antes de tudo, as pessoas, né? E as leis, elas funcionam muito nesse sentido de proteção total a todos. Então, é preciso que essas empresas também tenham esse olhar, né, cultural, de respeito, enfim, com um desenvolvimento responsável, né? Então, o que é ética? Vamos entender um pouquinho melhor, porque aí a gente consegue extrapolar tudo isso e colocar isso em termos práticos no dia a dia do trabalho tecnológico, né? Ética é uma palavra que vem do grego, ela significa bom costume. Então, é o portador da virtude, a pessoa que tem um caráter bom. E aí, ela não pode ser exatamente regrada. A ética não é a norma, a ética não é especificamente a lei. A ética extrapola tudo isso por ser muito maior. A ética requer uma reflexão sobre o que é bom ou mal, sobre os valores de cada um, para que essa pessoa virtuosamente possa todos os dias se interrelacionar com outras pessoas e representar suas corporações, enfim, aplicar suas tecnologias de modo virtuoso mesmo, de modo a causar o bem-estar de todos, né? Então, trata-se da busca do melhor estilo de vida, o melhor estilo de aplicação dos seus comportamentos, reflexão sobre o que você está fazendo constantemente, se aquilo é bom ou ruim, se você tem pontos a se desenvolver, e mais do que isso, sem uma cobrança, sem o peso da punição, né? Nossa, ontem eu não consegui me comportar do jeito que eu gostaria. Ótimo, a ética vai respeitar isso também, vai dizer, então vamos acolher esse sentimento e vamos transformar lentamente o comportamento das pessoas, vamos promover a educação e assim a gente vai construindo uma sociedade do bem-estar, né? Então, atualmente, a ética é definida como uma área da filosofia que ocupa o estudo das normas morais nas sociedades humanas, né? Então, a ética não deve ser confundida com a lei mesmo, mas é isso, o estudo do agrupamento das pessoas e a forma como elas vão se relacionar. E aí, pensando em ética, nas corporações a gente vai pensar também no conceito de governança, que é um conceito um pouco mais amplo que a ética, mas também já é um conceito um pouco mais aplicado, né? A governança é um conjunto de processos, práticas e políticas estruturais que guiam e influenciam a maneira como uma organização vai ser dirigida, né? Então, é a direção mesmo, é a implicação da liderança do comportamento das pessoas, né? Então, envolve a definição de responsabilidades, a tomada de decisões, a prestação de contas e o estabelecimento de mecanismos de monitoramento para garantir a eficiência, a transparência e a ética. Então, entendo, a governança, ela vai atuar de modo aplicado e, inclusive, preventivo para evitar as fraudes, o vazamento de dados, para evitar competições desnecessárias entre os colaboradores dentro de uma corporação e para auxiliar um trabalho um pouco mais colaborativo e de confiança mesmo, né? E a integridade é um princípio interior à ética que envolve a consistência entre o discurso e a prática, né? Então, não basta apenas falar e parecer ético, mas é preciso ser e manter a integridade da corporação, né? E a integridade vai estar pautada na verdade, no uso da verdade, na confiança, na autenticidade, no compromisso de todos com o mesmo propósito e com o bem-estar do outro, né? Na reputação dos profissionais que trabalham na instituição e também na reputação da empresa, enfim, nos mecanismos de guarda dessa empresa, para que ela se mantenha de fato ali íntegrazinha, não violentada por comportamentos aéticos, né? E aí, no ambiente de trabalho, a integridade é fundamental para dar solidez a uma cultura organizacional saudável, que as pessoas gostem de estar ali, né? A gente vê muito a concepção
da ideia do Google, aquelas instalações físicas maravilhosas que eles apresentam, mas tudo isso está pautado, antes de mais nada, na integridade das pessoas, né, no bem-estar da corporação e na confiança. E aí, óbvio, venho a, mais uma vez, salientar a importância da reflexão ética em todas essas grandes corporações que a gente conhece, né, Google, Amazon, enfim, assim vai, para que também sejam tratados os algoritmos de modo mais ético e responsável. A gente precisa avançar nessas reflexões para avançar tecnologicamente também, né? Para que todos tenham confiança de que o uso da tecnologia é positivo, é inovador, enfim, e é para o bem-estar de todos, né? E aí, quando a gente vai falar da ética aplicada na administração, numa organização, é importante que a gente conheça os 4 níveis de abrangência mesmo, onde a ética está dentro da administração das corporações. Então, a ética vai estar na gestão das relações sociais, né? Como que vai se dar a interação humana ali, as trocas sociais. A ética vai aplacar os stakeholders, que são as pessoas que lidam com a corporação, os parceiros comerciais, os clientes internos, os clientes externos, enfim, todas as pessoas que fazem essa troca com a corporação, né? Então, é preciso ter cuidado, e aqui eu trouxe alguns exemplos de rompimento da integridade das corporações, né? No caso dos stakeholders, a utilização do trabalho escravo tem sido também uma discussão severa dos últimos tempos das grandes empresas que crescem, usam das suas tecnologias, usam das suas ferramentas e máquinas, mas no campo humano falham com as pessoas que prestam trabalho para elas, né? Os terceirizados. E é preciso tomar cuidado com isso. No campo social, a gente tem o caso da poluição agravado, né? Então, as empresas têm que pensar como que elas vão reduzir o impacto da atuação delas e até, enfim, a recuperação de ambientes, microambientes e macroambientes, né? Para que o planeta Terra não seja completamente destruído, né? Além disso, a ética vai entrar na administração e na política interna, então é papel da organização e dos gestores pensarem em políticas humanas para evitar o adoecimento no trabalho, o assédio moral, para combater tudo isso, para combater, enfim, piadinhas entre os colegas que depreciam, acabam com a criatividade dessas pessoas, acabam com o gosto de estar no trabalho, de estar produzindo, né? A administração política interna é extremamente importante para corporações com um bom diferencial estratégico, assim. É aqui que a empresa tem que investir grande parte do seu olhar para que essas pessoas estejam bem para o trabalho, para que as pessoas possam estar motivadas e produzindo de um modo saudável, justo e bem melhor, né? E a ética vai olhar para o campo individual também, a ética do campo pessoal, porque muitas vezes não adianta a empresa ter todos os normativos, ter uma ótima relação social com os parceiros, quando no campo individual as pessoas aqueles que estão pensando e éticos são as organizações. Entre elas está a política de ética institucional, gestão de ética, um tipo de ética institucional, né? Que converse com o plano estratégico, que converse com a realidade de produção. Então, tem que ser desenhado Verônica, mesmo. desculpa. Oi, Luciana. Desculpa te atrapalhar. Se Imagina. você puder voltar uns 2 minutinhos, o seu áudio falou, acho que sua internet deu uma baixa, deu uma picotadinha. Uns 2 minutinhos, por gentileza. Belezinha. Obrigada. Paramos no slide anterior, então?
Isso, exatamente. Então, vamos lá. Vou voltar só na ideia aqui da abrangência da ética na administração, porque é, inclusive, importante que a gente pense que no campo individual, nem sempre a corporação vai conseguir, com seus normativos, interferir no comportamento da pessoa, né? Fazê-la tomar consciência disso. Mas o que a corporação pode fazer aqui no caso? Implementar uma ação corporativa de educação mesmo, de sensibilização, e trazer essas pessoas para essa reflexão, para que internamente elas possam avançar e conversar melhor com toda a abrangência que a ética requer, né? Com tudo aquilo que a corporação quer alcançar nos 4 níveis, no social, com os parceiros, nas políticas internas, mas também nos comportamentos dos colaboradores. E aqui eu trago algumas ações necessárias para a implementação da ética. E aí, há pouco eu estava falando que é importante que a empresa desenhe uma política da ética mesmo, não só desenhe a política de gestão de pessoas, aquelas políticas de benefícios, mas também uma política de gestão da ética. Isso significa que a empresa tem que olhar para o seu modo de produção, ela vai ter que olhar para o modelo de atuação dela e para aquilo que ela considera ético e justo, para desenhar de modo customizado o seu código de ética, né? Para ela dizer para os colaboradores, isso aqui a corporação entende como um trabalho ético, né? E aí começar esse trabalho de sensibilização e de aproximação das pessoas a esse modelo de atuação ético, né? Além disso, é importante instaurar mecanismos formais de acompanhamento ético. A gente, para combater qualquer tipo de assédio moral e sexual, é preciso ter canais de denúncia, é preciso ter profissionais que façam esse acolhimento, é preciso, inclusive, ter um RH ativo. A gente fala hoje em dia que a gestão de pessoas ela deve ser ativa, ela não é só gestora de salários ou de um Excel. A gestão de pessoas, ela inclusive tem que atuar preventivamente, olhar para as pessoas, olhar para os objetivos estratégicos da corporação e já pensar soluções inovadoras para que as pessoas sejam conduzidas sempre ao seu bem-estar e ao seu melhor, né? Esses códigos convém que eles sejam escritos, né? Porque a gente sabe que existe uma cultura institucional, mas quando ela está pautada em termos escritos, os colaboradores podem voltar, podem discutir, enfim, os chefes podem levar isso para as suas equipes. Então, é mais fácil de manter, inclusive, a memória ética dessa corporação, né? É preciso divulgar em programas de comunicação sobre a ética, a responsabilidade, formar a imagem interna da corporação para que essa imagem seja refletida no mercado de consumo. A liderança deve ser sempre um exemplo, então não adianta a gente falar de tudo isso e, no fim, os gestores não serem éticos ou estarem no sistema de competição degradante, né? Programas de treinamento devem ser criados, né? O espaço para o erro deve acontecer, que é o que eu falei, que é a ética justa, né? De acolhimento também. Então, as empresas que não oferecem um mínimo de espaço para o erro não estão permitindo que as pessoas trabalhem com tranquilidade, porque quem faz necessariamente vai errar de vez em quando, né? Como ser humano, a gente falha e a gente tem a capacidade de reflexão. Não necessariamente essa falha é ruim, ela vai, às vezes, exigir que nós pensemos soluções inovadoras para situações não planejadas. Então, esse espaço para o erro deve ser acolhedor e justo também, né? A corporação, claro, vai olhar para os erros de modo a considerar o grau de dano que ele pode causar, mas o servidor, o colaborador, enfim, ou o parceiro não pode ter o medo de errar quando ele está bem intencionado, quando ele está tentando entregar o trabalho, né? E o incentivo à criatividade e a manifestação da subjetividade de cada um deve ser primado, né? Esses dias, inclusive, eu estive num museu, chama SESI Lab, né? É o museu do SESI, que incentiva, inclusive, a criatividade dos colaboradores, e aí a gente já vê, né? Nessas corporações modernas, o pessoal que está falando de futurologia e nessas profissões do futuro, a gente já vê que os profissionais são, de fato, criativos até no modo de se vestir, as pessoas são criativas naquilo que elas representam, nos empregos que elas escolheram para si, então a gente tem que ter espaço para a manifestação dessa subjetividade, né? E aí,
diante de tudo isso, a gente pega essas ações e vai construindo aos pouquinhos um sistema de valores, né? Esses valores vão formar a base dos códigos de ética, mas mais do que isso, eles vão dar vida ao código de ética. Então, o código de ética foi pensado, foi implementado e começa a circular, e a empresa começa a fortalecer aquilo dali, mas esse sistema de valores vai se fortalecendo e vai, inclusive, apurando o que no código de ética precisa ser aprimorado e o que deve ser absorvido da maneira como está, né? Então, a gente sai do campo teórico dos ditames éticos para a prática, para a implementação no mercado, para a colocação disso, de fato, como um diferencial estratégico, né? O comportamento ético dos profissionais, ele vai se afirmar na medida em que esses contam com a sustentação mesmo da instituição, conforme aqueles canais de denúncia vão funcionando, porque não adianta eu falar de ética, abrir os canais e também não investigar tudo isso, né? O profissional que se sente violado dentro da corporação, que procura uma ouvidoria ou que procura o RH por alguma melhoria, ele tem que se sentir escutado, para que tudo isso vá ganhando, de fato, corpo e sustentação, né? E aí é importante criar também um comitê de ética e análise de condutas, estabelecer os canais de denúncia citados, né? Conduzir, por vezes, auditorias internas sobre a ética, sobre a integridade, olha, a integridade mesmo, para que tudo isso vá permeando todas as atividades da empresa, para que todos saibam a importância de agir eticamente, para que aquilo se desenvolva, né? E aqui entra muito uma reflexão, de fato, para a gestão de pessoas, porque é preciso pensar os salários, os planos de salário mesmo, as bonificações e, inclusive, os salários indiretos de modo customizado. E, aos poucos, a gente vem falando de modo quase individualizado mesmo, né? A gente sabe da competitividade no mercado, a gente sabe que os profissionais estão cada vez menos vinculados à corporação e cada vez mais vinculados a si mesmo e ao desenvolvimento de suas carreiras. Então, as corporações precisam, além de oferecer um espaço ético e de criatividade, precisam oferecer também programas que atendam às necessidades individuais das pessoas. Então, programas de benefícios, de salários indiretos, os quais as pessoas tenham, por exemplo, uma lista de opções e possam escolher programas que beneficiem a saúde física, né, dos colaboradores. Então, programas de pontuação para incentivo, enfim, em participação em grupos de corrida, em práticas esportivas em geral, e assim vai, né? Se os colaboradores têm filhos, quais as necessidades atuais que esses profissionais vão enfrentar para se manter dedicados à corporação e também às suas famílias, né? E aí a empresa pode ir pensando as creches internas ou externas, parcerias reais de promoção do desenvolvimento dessas famílias, para que eles possam estar ali todos em conjunto, né? E para que essa rede alcance, de fato, a realidade de trabalho dos colaboradores, né? Ações preventivas no combate à fraude, à corrupção e aos desvios de conduta também são necessárias. A política de intolerância ao assédio deve ser pautada, né? Então, assim, não basta combater o assédio, mas é importante que todos saibam que haverá consequências caso violências institucionais sejam realizadas, né? E espaços de representatividade também são necessárias, né? Assim, a representatividade, ela vai fortalecer o espaço das minorias, vai dar oportunidade para que essas diferenças dessas pessoas também sejam ouvidas em pé de igualdade, e mais do que isso, vai começar a falar com outros nichos sociais que muitas vezes as empresas não estão vendo. Então, os espaços de representatividade são uma questão de justiça, são uma questão de ética, mas também são uma questão de diferencial competitivo, né? E olha que riqueza, quando a gente olha para as diferenças como algo que é rico e valioso, como algo que potencializa o capital humano da corporação, né? A riqueza que a corporação tem ali em termos humanos, a gente começa a falar de uma sociedade inclusiva, uma sociedade que respeite a todos, que dê espaço, que mais do que isso, promova novas soluções, inovações mesmo, né?
E é por isso que a gente pensa o investimento no capital humano como fator estratégico. E essa é também uma estratégia aplicada hoje no Vale do Silício, né? Que as pessoas estão se preocupando um pouco menos com os resultados institucionais para se preocupar efetivamente com o capital humano, com o enriquecimento humano, porque sabe-se que necessariamente isso vai impactar em resultados. Então, o olhar da empresa volta-se menos para os números e mais para as pessoas. Óbvio que uma coisa sustenta a outra. A gente não está vivendo num nível dos sonhos, né, do delírio, da loucura completa, mas a gente está olhando para soluções que extrapolam a normalidade, que extrapolam o status quo, né, aquilo que vinha acontecendo, para que assim surja, de repente, uma grande solução que vá tomar a escala global, né? E aí, investir em capital humano significa abrir espaços de laboratórios para criação, espaços no qual as pessoas vão para despressurizar e trocar ideias, falar dos projetos que estão fazendo, às vezes fazer ali um benchmarking interno, né, uma troca de conhecimentos interno, para que elas possam voltar depois para o seu ambiente de trabalho com soluções que elas não haviam pensado, imagina um espaço de oxigenação mesmo, e sem cobrança, sem que as chefias digam, nossa, você vai passar quanto tempo aí descansando? Não, as pessoas passam a se comprometer com o trabalho, mas também a se comprometer com a criatividade, né? É preciso um equilíbrio no olhar da gestão, no modelo como vai ser feito isso, né? Espaços sociais, então, são importantes. As universidades corporativas já estão aí há algum tempo, mas elas vão se reinventando. Também estava estudando a Universidade Corporativa do McDonald's e ela começou com pesquisas de consumo, né? Como as pessoas consumiam determinados produtos do McDonald's. Aos pouquinhos, essas pesquisas migraram para os modelos de produção, como que o McDonald's podia chegar na agricultura e nos prestadores de insumos. E aí, assim, aos pouquinhos, essa universidade foi tomando um corpo tão grande que hoje o McDonald's trabalha com inovação, mudaram a identidade visual das lojas e assim vai. A empresa, com as universidades, vai gerando conhecimento e ela tem capacidade, perspicácia de ir mudando conforme as mudanças do mundo, né? E isso promove sustentabilidade para a corporação, né? Incentivos às trocas internacionais, principalmente as empresas globalizadas, nacionalizadas, já estão permitindo que os profissionais troquem as suas sedes, troquem de posições. E internamente, quando a gente fala de uma empresa nacionalizada, mas é possível também a gente promover o rodízio de cargos ou programas de pontuação que permitam que essas pessoas façam viagens técnicas para adquirir conhecimento e assim vai, né? A gente tem que tirar o olhar do gasto com pessoas como se ele fosse um custo e colocar isso como investimento, né? Então, os centros de pesquisa são importantes e o boom do momento são as gamificações, né? Então, a gente tira a racionalidade pura do processo de trabalho, coloca elementos lúdicos ali para que, enfim, em termos lúdicos, a gente possa pensar em estratégias de jogo, estratégias de mercado que possam favorecer a nossa atuação, né? Então, às vezes, no modelo de jogo de tabuleiro, pensado especificamente para o negócio, é possível ter soluções, e assim vai, né? Já houve caso de eu conduzir uma gamificação em que a gente simulou o War dentro da corporação, né? E cada um tinha um objetivo e as pessoas foram fazendo alianças, e o resultado de tudo isso foi que os nossos colaboradores tiveram primeiro a oportunidade de conversar com pessoas que eles não conversariam, né? Tiveram um espaço de trocas mesmo, de conhecimento das competências dos outros e puderam levar isso para o trabalho. Porém, em especial porque eu tenho a formação em psicologia, é importante que a gente pense a psicologia e essa gamificação de modo a respeitar a andragogia. Eu digo isso porque é fato que a maioria das pessoas não gosta, eu digo que não gosta do psicólogo do abraço, aquele psicólogo que propõe dinâmicas que infantilizem o profissional. O profissional não tem tempo a perder, o ser humano adulto, o sujeito já em sua idade, o seu amadurecimento, não tem tempo a perder com pequenas coisas. Então, é importante que a gamificação seja, de fato, pensada de modo estratégico, de modo amplo, de modo que as pessoas se sintam acolhidas em suas diferenças, e não que elas se sintam
minimizadas em suas capacidades intelectuais. É preciso pensar estrategicamente e de modo inclusivo, mas inclusivo no sentido também de respeitar a idade, enfim, os desejos do ser humano adulto dentro do mercado de trabalho, né? Então, é preciso ter um pensamento global na forma de pensar, entender o sujeito como um todo, né? Então, é importante também que a gente saiba algumas coisas na aplicação da ética dentro das corporações. A primeira coisa é que o discurso de que separe a sua vida pessoal do profissional não existe de fato, gente. A Alexa tá me dando um recado aqui, só um minutinho, pronto. Então, não é possível que o sujeito tenha um problema em casa e chegue no trabalho como se nada tivesse acontecido. Aquela pessoa bioquimicamente já foi estimulada em outro sentido, ou enfim, não dormiu bem. E compreender essas necessidades é compreender o capital humano e a força que ele pode te oferecer naquele momento ou não, né? É óbvio que as pessoas devem se comportar de determinada maneira dentro dos seus trabalhos, mas quando o chefe tem a sensibilidade de perceber que naquela semana aquela entrega planejada não vai sair se o colega não tiver um suporte de outro colega, isso já ajuda muito no ganho de resultados institucionais, né? Então, o bem-estar das pessoas deve estar à frente dos interesses produtivos, até porque a gente já sabe que esse equilíbrio vai promover a ética, o diferencial competitivo e mais à frente vai trazer resultados positivos, está tudo bem. E o líder deve se colocar numa posição de suporte, de amparo e de condutor da equipe, mas ele não é uma autoridade no sentido autocrático, ele não deve ser aquele líder punitivo, inquisidor, que amedronta, porque ele afasta a confiança dos colaboradores no sentido de trazerem as suas questões ou as suas limitações para que tenham suporte naquele determinado aspecto e possam, enfim, colaborar no sentido de dizer aquilo que dá conta e aquilo que não dá conta para dentro da corporação, né? E aí, uma prática que tem sido muito aplicada nos campos da tecnologia é que eles dizem que é preciso desmonetizar para democratizar, né? Então, assim, as grandes mídias de streaming hoje têm trabalhado muito com esse conceito, né? Preços baixos para que todos tenham acesso. Isso gera um alcance global. É deste modo que as tecnologias de ponta estão pensando. Então, a gente tem o uso do Instagram gratuito, mais patrocinadores ali o tempo todo, mantendo a máquina funcionando, né? O Instagram funcionando. Então, é preciso isso, pensar em modelos democráticos de alcance, da informação, do conteúdo, enfim, da proposta, do serviço, para alcançar mais pessoas. Essa é uma estratégia moderna que vem sendo aplicada no mercado. Então, o pessoal tem atuado nisso, né? Óbvio que existem outras estratégias, tá? Enfim, a Apple trabalha com serviços e produtos extremamente diferenciados e, entretanto, caros. E ainda assim ela ganhou um alcance global. Mas hoje, quem está vindo de baixo, as pessoas que estão aí nas mídias, ganhando acesso, estão desmonetizando e alcançando mais pessoas para que depois, em um segundo momento, digam: eu tenho valor agregado. E aí façam seus valores dispararem, né? Os seus seguidores aceitarem aquilo ali como diferente e desejarem consumir algo mais caro. Então, são passos distintos, né? Que colocam as pessoas dentro dos seus limites, nos lugares certos e na hora certa, né? E é preciso confiar nas pessoas. Acho que essa é a grande base da palestra de hoje, a promoção da ética, né, gente? Então, enfim, agora eu fico aberta para comentários e dúvidas. Espero ter acrescentado conhecimento, enfim, para vocês e fico à disposição. Sempre, professora, sempre. Se quiser parar de compartilhar, para você ficar um pouquinho mais. Pode parar de compartilhar. Obrigada, professora, sempre muito, muito enriquecedora a sua palestra. Os alunos estão aqui elogiando, dizendo que foi ótimo, que adoraram. E um aluno, JLMTWT, é como ele está aqui,
Ele perguntou se você poderia trazer as referências, né? Se poderia falar das fontes, assim, indicar livros, artigos, enfim, pesquisa que possa consultar para aprofundar no tema, né? Que bom, fico tão feliz quando o aluno faz esse tipo de pergunta, gente. Ah, porque tá Ai, adoro. Ó, um interessado, beijo né? para você, JLMTWT. Eu tenho um mundo assim de indicações para fazer, mas em especial no campo da gestão, né? Eu indico bastante os livros da professora Gardenia Abad, que vem tratando a psicologia organizacional e a psicologia mais moderna de atuação dentro das corporações. Pode procurar por ela, ela é uma profissional fantástica da Universidade Federal de Brasília, e o outro profissional que eu indico sempre é o Jairo Borges Andrade. Ele também trabalha com gestão nas organizações, né? Pesquisas aplicadas de desempenho e tudo mais. Ambos trabalham nesse sentido. Estou trazendo eles porque são profissionais de renome mesmo, né? No campo da tecnologia, eu sou uma entusiasta, então eu tive que assistir diversas palestras para trazer os exemplos que eu estou trazendo, né? E aí eu tirei muita coisa de dentro da Universidade Corporativa do McDonald's. Ela tem até bastante, tem os cursos abertos à comunidade, porque essa é a proposta, inclusive da universidade deles. E aí eles vão falar um pouquinho de gestão. É óbvio que a gestão de pessoas do McDonald's ainda precisa de muito aprimoramento, né? Eles trabalham no modelo ainda enfim, um trabalho ainda a desenvolver as questões humanas mesmo, mas eles têm muito conhecimento no campo da tecnologia, né? Da produção, que eu falei, tudo isso, desses insumos tecnológicos. Basicamente isso, mas assim, é porque tem muita coisa, né? Para indicar, qualquer coisa eu Não, posso colocar nos é comentários depois impressionante. também. Eu teria umas 10 perguntas, mas não dá, né? Não dá. As pessoas elogiando demais, assim, e faço minhas as palavras. O nome dele é Jameson. Jameson, Oi, ele falou o nome. James! Agradeceu as indicações, agradeceu. Procurem a Universidade Gostei muito. do McDonald's. É um mundo, é assim, você olha e fala, nossa, isso existe, é muito legal. Eu estou impressionada, eu não sabia. E interessante você falar, eu trabalhei no McDonald's quando eu era adolescente, há muitos, muitos anos atrás. E sei que realmente as relações são complexas ali dentro, né? Isso É, precisa mesmo desenvolver. O mas McDonald's fiquei. Eu acho um tema interessantíssimo essa das universidades corporativas, né? É assim que se fala, né? Eu conheci há pouco tempo, eu não, e fiquei super interessada, acho muito bacana. E, sem dúvida, a Maristela levantou um ponto aqui, a Maristela Farias Soares, sobre essa relação do investimento na educação, que não é gasto, né? É um investimento. Quando você trabalha com isso, eu também fico muito incomodada com os gastos na educação. A educação é um investimento, né? E ainda mais na área da tecnologia, sem dúvida, em qualquer área mas na tecnologia isso é tão óbvio, né? Na minha área é até um pouco mais difícil, porque a gente tem uma cabeça muito utilitária, né, do utilitarismo. Aí você explicar a importância da história demanda um pouquinho mais. Mas na tecnologia, gente, isso é tão óbvio, né? Eu fico é, realmente. A dá para ver gente ainda tem muito que falar. disso tem uma minissérie sobre o Spotify no Netflix também, que ele fala muito disso, né? De onde os profissionais estão buscando conhecimento, da importância, às vezes, da empresa parar mesmo e dizer como que a gente vai solucionar tal questão. Então, Ai, apareceu para mim, eu não tem muita assisti ainda. coisa. É É bom, então, vale a maravilhoso, é pena. maravilhoso. Ah, gente, ó, fica outra dica aí, ó, série na Netflix, achei muito interessante. Eu fiquei muito pensando no início da ética, né? Muito interessante essa palestra ser hoje, um dia após a polêmica do debate, não sei se vocês viram, da propaganda da Volkswagen. A Volkswagen utilizou inteligência artificial, né, e colocou ali a Elis Regina. E tá todo um debate ético sobre isso, né? Porque ela é uma pessoa que já morreu, ela não está aqui, ela não consentiu o uso da imagem dela, né? Vincular a imagem dela a uma empresa, seja ela qual for. E é isso, é um debate ético, né?
É um debate Podemos ético. utilizar a imagem de pessoas assim que não É, consentiram, que não e, podem consentir, que nem estão mais aqui? e eu E aí acho já tem ótimo você atores. levantar esse tema, porque eu tenho um amigo que trabalha na gestão das mídias da Volks e eu fiquei sabendo da propaganda Olha, que segundos bafão. logo depois dela ser postada, né? E internamente o que a equipe estava dizendo era, nossa, que momento que a gente consegue trazer eles, Regina, com a música que faz uma reflexão a tudo que o Brasil viveu, né? E agora a gente vai conseguir trazer isso, porque nos anos anteriores a gente não conseguiria fazer esse trabalho junto à Volks. Então a equipe ainda está comemorando muito, e aí veio a reflexão, mas espera aí, né? E o direito de imagem, e essas questões. Então, assim, é aquela coisa, né? Eles estão errando, mas tentando. Não É, estou falando de toda a questão do da envolvimento da Volks Volkswagen com. mesmo. Estou Sim, dizendo que a Volkswagen sim. valorizou, de certo modo, a equipe e teve visibilidade. Teve, tá um bafão, É, gente. Quem não é. acompanhou, acho que vale a pena acompanhar a discussão sobre o uso ético em propaganda, publicidade. Elizabeth está perguntando, nosso tempo estourou aqui, mas rapidamente. O nome da série, você lembra? Eu não lembro. É uma série sobre Spotify que está na Pode procurar, Netflix. pode É, procurar eu, Spotify, eu também não Netflix, lembro o nome, no Elizabeth, Google vai desculpa. aparecer. Se a família pode conceder ou não, mas qual o direito que você tem de conceder a imagem de outra pessoa? Porque não é a obra. A obra a família tem direito, mas é a imagem. Essa é a questão, a Assim, discussão ética, segundo as Elizabeth. leis brasileiras, está tudo dentro da lei, né? A princípio está tudo dentro É, da lei. Só que a lei ainda precisa ser aprimorada para as questões tecnológicas, que é toda a discussão que a gente é. está tendo agora, até onde a lei vai chegar, né? E a gente não sabe se de fato se Elis Regina faria o consentimento ou não, né? Ou não. Assim, se É ela uma estaria discussão ética, vinculada. né? É, Não exatamente legal, é. legislativa, né? A E discussão aqui aí, é ética. só para apimentar um pouquinho, já existem empresas de tecnologia elas captam a nossa voz e elas vão continuar utilizando a nossa voz e o nosso padrão de resposta quando nós falecemos. Já estão desenvolvendo isso. Então, o ente querido seu pode comprar uma tecnologia que responda com a sua voz. E aí também está tendo uma discussão bastante profunda sobre a aplicabilidade ética disso e o quanto isso também não vai manter as pessoas vinculadas a um passado sem olhar para o futuro. Super E é delicado. impressionante, porque tem um episódio do Black Mirror que é isso, que as pessoas compravam um boneco do seu ente morto para continuar com ele ali. Então, assim, são discussões éticas muito importantes, né? Muito importantes. Ai, ficaria aqui horas, mas a E a gente gente estourou vai o evoluindo nosso junto, tempo. né? Pois é um tema É, bom, por isso que eu saí correndo, porque eu falei, tem muita coisa para exatamente. falar. Peçam mais, falando, seus Peçam mais, por coordenadores, peçam favor. mais palestras com a Verônica, que deem uma pressionada lá. Pessoal, muito obrigado, Verônica. Foi um Muito, prazer. muito, muito obrigada. Foi ótimo, uma delícia, como sempre, aprendemos muito e temos muito ainda que aprender e debater. O importante é isso, né? Que a gente debata, A né? reflexão. Não é demonizar, longe disso, demonizar a tecnologia, muito pelo contrário, mas sabemos o melhor uso delas, não é mesmo? Eu sou uma entusiasta, né? Então eu torço para que as tecnologias de fato façam essa reflexão, para que a gente não só tenha a gana de se desenvolver, mas Isso. que a gente consiga juntos, né, olhar para o outro, ter empatia. Acho Sim, que é sim. sobre Já tem isso. gente até fazendo testamento, já tem atores fazendo testamento. Não vai poder usar minha imagem, não. Já tem atores fazendo. Saiu uma reportagem sobre isso na revista Exame, sobre atores que estão já fazendo testamento, proibindo. Olha quanta discussão tem aí, ó. Já tem gente pedindo mais palestra. Vamos, teremos. Obrigada, Um obrigada. beijo, gente. Tudo de bom. Beijo, Tchau, tchau. bom Muito dia. obrigada, Ari. Também Brasília no estúdio auxiliando a gente. Um Obrigada, beijo, professora. Beijo a todos os alunos. tchau.